nupcial. É uma túnica? Não. É a envergadura do bem, do amor, da paz. Essa é a túnica nupcial. São os nossos valores intrínsecos que já almejamos e conseguimos que eles ficassem junto de nós. Aí, nós trouxemos, vou voltar aqui, está dizendo, muitos de nós vivemos no período dos Hunos, em 376 depois de Cristo. Então, ele estava falando que muitos daqueles espíritos que foram da época de Moisés, estavam na erraticidade quando Jesus chegou, depois eles reencarnaram no meio dos bárbaros. Nos 5 primeiros séculos da era cristã. Depois invadimos Roma em 410 com Alarico, visigodo, por ocasião do inesquecível saque da chamada Cidade Sagrada. Aí eu trouxe para a gente relembrar que com certeza alguns de nós foi do visigodo. Vamos entender isso, gente. Nós hoje temos uma ideia que não matamos, não vilipendiamos a vida do outro, não estupramos, não somos mais estuprados, não roubamos, não saqueamos as casas, mas já fizemos isso. E esses espíritos, quando estão junto de nós, eles têm acesso a essa informação. Eles usam. Você, Carmen Silveira, tudo bonitinho agora, mas eu te conheço lá da época X. E aí como é que a gente faz? Sinto muito, meu amigo. Eu agora sigo Jesus mais de perto. Eu não posso dizer, não sou, nada disso está errado. Não, porque eu fui. Mas eu tenho que ter a sensibilidade de entender que ele vê o meu passado. Eu não sou mais a carne de outrora. Eu sou uma carne nova, que tenta ser melhor. Mas eles acessam as nossas reencarnações pregressas, as piores, e jogam aquilo em cima de nós. Se nós não tivermos convicção da nossa evolução, a gente vai ficar, e agora? O que eu faço? Ele que é espírito trevoso pode passar a ter seu guia espiritual. Acredita no que eu estou falando? Na UME, na casa espírita que eu trabalhei por mais de 20 anos, tinha uma jovem da mocidade que começava a escrever poesias na casa dela. E foi orientada para que não fizesse mais isso. Mas essas poesias, na realidade, não eram camonianas, né? Mas eram que tinham algum teor. Um dia, ela disse, olha, para a nossa amiga lá, que era coordenadora da mocidade, eu vi o espírito é lindo, um espírito de mulher, cheia de joias, você vê, né? Cheia de... Esse espírito passou a dizer a ela que era o guia espiritual dela. Então ela passou a qualquer lugar que ela tivesse, ela pediu um papelzinho para dar uma mensagenzinha. E passou a distribuir as mensagenzinhas para os colegas dela do colégio, da casa espírita. E ela teve que entrar num tratamento muito profundo de desobsessão. Porque aquele espírito se ligou a ela, alimentou e usou um chipzinho. Mais de 20 anos já existia chip. Agora tem outras coisas que a gente nem sabe o que é. E dele guiava ela. Ela largou a faculdade, quis se suicidar, fez uma série de outras coisas, porque ela só queria receber a mensagem daquele espírito. Aquele espírito ficou comandando ela várias horas do seu dia. E ela perdeu, vamos dizer assim, o calor da vida. Ela queria ficar no seu quarto, não queria sair, largou o colégio, não queria atender ninguém, não comia. Foi um problema seríssimo. Graças a Deus, evoluiu. Hoje ela tem 2 filhos, né? Uma pessoa boa, fez faculdade, se formou. Pessoa simples, mas teve umas marcas com muita dificuldade dessa mediunidade, não bem trabalhada. Então, aqui é a Europa, né? Então, aqui tinha os vândalos. Cara, você é um
vândalo, você é um bárbaro, né? A gente usa esse termo para dizer que vandalizou, fez barbarice, né? Então, os visigodos, e aqui era o reino dos visigodos, pegava a Península Ibérica e até a França aqui. Então, eu trouxe isso aqui da internet. Agora é bom, né? Porque a gente não fica sem sabedoria, né? Tem os hunos, eles eram mais ferozes que todos os bárbaros. Quer dizer, de onde esse espírito veio, era a equipe bárbara pior. Átila, o rei dos hunos, né? De 406 a 453, onde morreu, era o flagelo de Deus. Quando eu estudei história, há alguns anos atrás, né? Estava escrito assim no livro: por onde Átila passou, não cresce nem grama. Porque ele devastava tudo, queimava. E queimava tudo, queimava criança, mulheres, homens, quer dizer, deixava tudo sem vida. De tanto era a barbárie que ele se utilizava. Rei dos hunos, em 1435, que reuniu todas as tribos, inicia ataques à Gália francesa de Allan Kardec. Olha, você vê como tudo tem uma razão de ser, né? Nas Gálias francesas, o espírito Allan Kardec foi um mentor espiritual. Por que ele nasceu lá? Por que o Chico Xavier nasceu nas Minas Gerais? Ele podia ter nascido no Rio de Janeiro, no Amazonas, que tem mais verde, que tinha, né, o rio menos poluído do planeta. Por que ele nasceu nas Minas Gerais? Tem um propósito, não é? O propósito é sempre positivo, para melhorar a ambiência, né? Inicia os ataques às Gálias em 451, e aí liga com os hunos, né? Então isso tudo aqui eram os lugares que eles passavam. Aqui Reims é onde a nossa Joana d'Arc reencarnou, né? E isso tudo aqui vai fazer com que eles continuem, e lá eles vão ser depois convidados a formar o exército romano. Imagine um exército que tinha capacitação dos soldados, mas tinha uma grande proporção de vândalos, de godos, visigodos, vindo dos hunos. Então, por isso que a gente sabe que as cruzadas barbarizaram, né? Queimavam, faziam muita coisa, porque tinham ainda muitos bárbaros junto delas. Alarico, que foi o que foi comentado no livro, né? No século IV, era comum no Império Romano utilizar-se justamente dessas companhias, desses vândalos, né? Alarico foi líder de um grupo de soldados e serviu sob o imperador Teodósio I até a morte deste em 395. Não sei se vocês estão sentindo, né, nesses 4 séculos depois de Cristo, que a reencarnação já era aceita, deixou de ser aceita, né? Os discípulos de Jesus sofreram muito com a Santa Inquisição, eram todos eles reencarnados, eram todos eles barbarizando os exércitos romanos, né? Que se fosse só daqueles romanos que vieram da Grécia Antiga, ia ser ótimo, mas não era. Então, o Império divide-se depois de uma sucessão entre Império Romano do Oriente com Arcádio e Império da Roma do Ocidente com Honório. E aí, o que eles fizeram? Eles entraram na Europa e cada um queria conquistar mais, imitando Átila, o rei dos hunos. Então, daí veio a Idade Média, lá na frente, com eles reencarnando. Então, eles melhoraram, mas continuaram sendo eles aqueles homens da Idade Média. O primeiro ataque ao Império Romano do Oriente liderou a sua nação contra Constantinopla. Vocês lembram que a gente estudou Constantinopla? Que ligava os mundos, o canal, está tudo ligado aos godos e visigodos. Mas foi repelido. Sim, Istambul, é linda hoje, né? Tendo depois saqueado a Grécia, conquistando cidades,
como Esparta, Corinto e Argos, as cidades mais importantes cientificamente falando. Só Atenas, eu trouxe aqui uma coisa interessante para vocês. Vocês vão, a doutrina espírita também é cultura inútil. Útil e inútil. Essa é útil, eu vou passar uma inútil agora, é inútil. Só Atenas que se rendeu foi poupada, porque viu as estátuas de Atena e Aquiles em postura heróica. E Alarico foi tomado de temor e disse: eu não posso pegar Atenas, porque eu vou ser eu vou ser conquistado e não vou conquistar. Né? Durante as invasões, as povoações eram incendiadas e seus habitantes feitos escravos. Então, aqui eu trouxe a figura de Aquiles, né? Que na mitologia grega foi um herói da Grécia, um dos mais importantes da Guerra de Troia, e foi importante como personagem Ilíada, de Homero. Né? E aqui é a deusa Atena, a tal da novelinha da Globo. Eu não vi a novela, mas quando veio aquele nome Atena, eu fiquei imaginando, né? Por que escolheram aquela mulher tão bárbara, né? Com tanta sede de vingança? Olha, eles fazem uma busca histórica para dar nome aos personagens, né? Ela é uma mulher incendiária, não é verdade? Eu não vi os capítulos, né? Mas de vez em quando a gente passa na televisão. Então, Atena, também conhecida como Palas Atena, é na mitologia grega deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia, né? Em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Então esse nome foi dado por causa da deusa, né? Não foi dado à toa, né? Recebeu culto em toda a Grécia Antiga até a África. Foi padroeira de várias cidades. Então é uma deusa que até hoje ela é cultuada bastante no Oriente e na Europa, não aqui no Brasil, que os nossos deuses e santos já são diferentes. E aqui eu trouxe, não é exatamente isso, mas aqui é a deusa Atena, né? Quer dizer, tudo era pintura e escultura naquela época. E eu busquei no tio Google, né? Uma pintura do século XX, onde é Alarico que está entrando em Atenas. E depois ele sai, porque ele não conquista. Né? Você vê a quantidade de... e a gente vê isso nos filmes, né? Vocês não veem naqueles filmes? Pelo menos já viram, né? E aqueles filmes, todos a cavalo, né? Pisando nas pessoas, né? Pisando nas crianças, nos animais que tinham. E depois eles pegavam o achote e jogavam como se fosse uma gasolina, né? E tacavam fogo e saíam deixando as cidades incendiadas. E aí as trevas começaram a descobrir que esses espíritos que foram mandados para aquelas regiões não voltavam. Eles perguntam, mas como é que aconteceu com eles? Eles já eram para ter voltado dizendo que eles tinham feito as conquistas. E eles descobriram que aqueles espíritos ficavam presos na casa espírita. E aí, o Manuel Filomeno de Miranda conta que quando ele lembra disso tudo, ele lembra da Santa Teresa d'Ávila, né? Que Santa Teresa d'Ávila foi uma cariçana, né? Que fundou uma ordem na Igreja Católica. Então parecia como se fosse a Madre Teresa fazendo as suas pregações para Jesus. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, porque ela fundou a Ordem das Carmelitas Descalças. E essa ordem, naquela Europa daquela época, era muito frio, não era esse calor que está agora. Então, essa ordem fez com que ela pegasse uma pneumonia crônica, e ela levou mais de 20 anos doente, não morreu, mas ficou assim com a saúde debilitada. Logo retornando à sanidade física e mental, recebia do Senhor as instruções para a manutenção do seu amor. Ela recebia instruções diretas de Jesus, como alguns outros espíritos, né? Como a gente sabe, Eurípides Bassanufo, né? Mesmo Chico Xavier, né? O Chico nunca gostou de dizer, mas a gente sabe, e eu sei pessoalmente através do Divaldo Franco,
que o Chico conversava algumas vezes com Jesus. Devido à envergadura espiritual dele e o que ele tinha para fazer no planeta. Porque se não fosse o Chico, ninguém estaria aqui. Certo? Isso ia acontecer há séculos depois. O Chico é que pegou o espiritismo e fez a divulgação melhor no Brasil, começando pelas Minas Gerais. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, quer dizer, ela, porque era a favor dos pobres, foi ameaçada de heresia. Então eu trouxe aqui algumas fotos e pinturas, né? Santa Teresa de Jesus, também é a mesma, também chamada Santa Teresa de Ávila, disse: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem ama a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. São várias fotos dela, né? E eu trouxe aqui que ela nasceu no século XVI, foi também uma das reformadoras da Ordem da Carmelita, que formou a Ordem das Carmelitas Descalças, e ela, mais tarde, 40 anos depois da sua morte, ela foi proclamada doutora da Igreja pelo Gregório XV. Seus livros, inclusive as de autobiografia, são cultivadas na Europa, porque ela é espanhola, né, da Espanha, que foi uma terra de godos e visigodos, vocês lembram? Da Península Ibérica. Suas práticas meditativas estão detalhadas em uma obra importante chamada Caminho da Perfeição, que muitos meditadores usam, né? E aí eu trouxe aqui só para a gente saber que ela fazia muitas poesias, né? E essas poesias, muitas são traduzidas para o português. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara. Quer dizer, falando que nas casas espíritas continua isso. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de intervir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, né? Então, alguns desses espíritos se apresentam como grandes instrutores da mediunidade, fazendo livros que não têm nenhum conteúdo doutrinário. Então a gente precisa ter muito cuidado nas obras que a gente compra e quer ler, porque alguns são escritos por espíritos que são comandados por esses espíritos trevosos. Aí ele nos diz: o espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra para libertá-la das injunções penosas. Então, ainda precisamos brigar contra isso. O espiritismo de 160 anos atrás ainda não foi suficiente para que esses espíritos se convertessem. Talvez nós, com a nossa mudança de moralidade, é que possamos fazer. Aqui é a doutora Bezerra conversando, né? Estais sob vigilância de ativos mensageiros da terra, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inovidável. E vai se ampliando o trabalho, né? Cada vez melhor. E ele nos diz que, de alguma forma, esses desencarnados representam o mito de Lúcifer. Eu queria aqui fazer um parêntese. Não sei se acontece em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, estão queimando centros espíritas e centros de umbanda, né? E muitas religiões que se dizem cristãs estão invadindo igrejas católicas e quebrando seus santinhos. É isso. Não é a religião que é professada que faz isso. São os adeptos da religião que estão sendo intuídos por esses espíritos que querem acabar com Jesus. Nós temos que entender isso. Não é a religião em si. São os adeptos da religião que não estão atentos ao envolvimento espiritual inferior. Então, tudo é uma questão de causa e efeito, né? Que trabalha em nossas vidas.
E a lei de causa e efeito tem alguns itens. Todas as leis, como a vida, têm um princípio de causa e efeito, né? Tem uma coisa causal que vai lá na frente ter um efeito. Não há exceções. Não é porque uma pessoa é ruim ou é boa que ela vai sair da lei de causa e efeito. Desculpa. Por exemplo, se você é agricultor e plantar milho, vai colher milho. Então nós temos, né, aquela frase que se torna uma bandeira, né? Você colhe o que planta. Né? Então, se eu plantei numa terra boa, né, nós temos a parábola da semeadura, dos talentos, né? Eu vou colher a coisa boa. Agora, se eu plantei numa terra que não é fértil, a terra não aduba aquilo. Eu vou ter que mudar de local de plantio. Amanhã a gente vai trabalhar bastante esse livro, Ação e Reação, né? Esse livro, Ação e Reação, da série André Luiz, é um livro que foca regiões infernais da esfera espiritual e a importância da reencarnação. Ele nos objetiva os sofrimentos das consciências ainda pesadas, né? Então, queria dizer aqui, ontem, no nosso trabalho, eu ouvi algumas pessoas com um problema de culpa, né? Não tem problema de culpa. A culpa, ela só serve como alerta. Alô, você errou. Ponto. Joana de Anjos Espírito diz que a culpa é como um câncer que corrói, forma um buraco dentro da gente. Porque ela, enquanto é pensada, trabalhada, faz você ficar estagnado. E você não se promove ao bem-estar. Então, se erramos, se nós temos algo que nos faz pensar no erro, vamos orar para Jesus e dizer: Senhor, errei. Um dia, quando puder, vou desfazer o erro, mas não gostaria de errar mais. Ponto. E a hora que nós estivermos prontos para ressarcir a culpa, nessa encarnação ou outra, para frente. Por isso que Jesus, quando curava, dizia assim: vá e não peques mais. Jesus não disse: olha, retorne, fique culpado. Você fez isso. Jesus não fez isso. Nós temos de entender os recados de Jesus da maneira certa. Jesus disse: não tornes a pecar. Por quê? Porque Jesus sabia que aquela pessoa lá na frente, ela ia se desdobrar para desfazer a energia negativa que ela deixou. É só isso. Certo? Então não tenham sentimento de culpa. O sentimento de culpa só dizer assim: alô, luzinha vermelha, eu não posso errar mais, porque eu fiz dessa maneira e errei. Pronto. Certo? Assuntos: o débito é aliviado da lei de causa e ação, e tem o valor da oração. São 20 capítulos. Ação: manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Sempre nós agimos. Em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Quer dizer, foi dado por Deus, né? A reação: a resposta a qualquer ação. Em termos espirituais, a reação é a consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontada com a lei natural. Então eu trouxe aqui justamente o que me fez ver o capítulo 19, as lesões espirituais. Vou só ler a primeira frase: alterações da atividade mental. Então, os espíritos interferem na nossa mente e modificam o nosso modo de pensar. Nós vamos estudar isso amanhã. Então, aí eu quis trazer um pouco do nosso pensamento, né? Aqui é o grande pensador, né? A estátua do grande pensador, mostrando hoje que, segundo Einstein, né, o nosso pensamento são partículas e ondas. Quer dizer, o nosso pensamento é matéria. Quando eu penso, eu materializo. Então, se eu quero alguma coisa boa, eu projeto meu pensamento e aquilo está materializado.
Dar um exemplo. Nós temos aqui alguns jovens, né? Aliás, muitos jovens, de todas as idades, né? E se eu quero passar na faculdade, se eu quero um emprego, eu vou. E eu quero fazer alguma coisa boa, mudar de status mental, eu paro, eu oro e eu me vejo naquela nova atitude. Ao me vir naquela atitude, eu plasmei na terra aquilo. Então, quando eu me vejo no emprego, quando eu for fazer a entrevista do emprego, aquela minha imagem, que não é virtual, é física, ela vai me acompanhar. E o amigo lá do RH vai olhar para mim e vai dizer, vai me entender com bons olhos e com certeza vai ao emprego. Assim é na prova que eu vou fazer, é na atitude renovadora da minha vida. Eu quero ficar magra, eu tenho que me ver magra. Eu não posso ficar magra me vendo gorda, porque eu nunca vou emagrecer. Então eu tenho que mudar o meu status mental, porque a minha mente vai projetar o meu pensamento que é físico. Acabou. Quando a gente não sabia disso, a gente não precisava mentalizar nada. Mas agora que a gente sabe que é matéria, nós precisamos e devemos mentalizar tudo. E é uma rede de pensamentos. Vocês estão pensando que nós estamos sozinhos? Estamos todos interligados. Quando a pessoa sai aqui, eu fico imaginando que tem uma força antagônica, porque tem rede assim. Ela não levanta que nem ela levantou e saiu correndo, porque não pode correr, porque tem energias ligando de um lado ao outro. Até as pessoas que estão lá fora têm energias. Então, como se fosse um jogo de futebol. Vocês já viram aquilo? Eu vou dizer, mas eu não gosto, porque eu não sou. Não ressona? Ressona. E a pessoa que é mais ou menos levanta e grita. Não é? Mas a gente tem que fazer isso no bem. E é a mesma coisa. Quando se faz uma oração, existe uma ressonância mental oratória. E a gente entra na faixa superior dos espíritos da quarta, quinta e sexta dimensão. Uma ressonância de pensamento. Isso pode ser um carnaval ou pode ser um evento, né? E também, isso aí passa na internet, né? Todo mundo conhece, né? É quando você está lendo, né? No caso aqui é um livro da codificação, você nunca está sozinho. Então tem o seu mentor espiritual. Vocês vejam, eu adoro essa imagem, porque é um senhor, né? Lendo a codificação num jardim florido, cujo espírito que o atende é uma jovem mulher, uma jovenzinha. Porque com certeza é um espírito que está trabalhando, ela está se capacitando para depois, talvez, lá na frente, se encontrar com ele. Mas pode ser até o seu anjo guardião, pode ter sido a sua netinha, a sua filha, em outra encarnação. É um espírito mais evoluído, naquele momento. E claro, através das comunicações mediúnicas, né? Do nosso querido Allan Kardec. Chico Xavier, né? Então, eu trouxe essa aquarela para vocês, né? Para dizer que o mundo é colorido, são flores, né? Quero dizer que esse livro que nós estamos trabalhando, até comentei com o Marquinho, com a Carmen, é um livro que é dos três da tríade, um pouco árido, né? Porque da ontem eu conversei com a minha amiga ali, né? Ela disse, Carmen, quando você falou de Órion, então quando a gente fala de Órion, você vai buscar Órion, né? Você vai buscar a constelação do Touro. É uma coisa de mitológico que está no nosso inconsciente coletivo, que é uma coisa boa. Aí eu trago o visigodo, que não é bom, não é? Então, para fazer o seminário, esse seminário é pesado para quem faz. Não é simples. Da tríade é o seminário mais difícil para mim. Porque é muito pesado trazer dentro de mim essas reencarnações das quais eu participei.
Mas eu não posso ter sentimento de culpa, né? Se eu, em alguma vila, incendiei, é porque eu achava que estava certo. Hoje, eu não posso botar fogo, nem que saiba mental, em ninguém, porque eu já sei que não é dessa maneira. Tá certo? Antes da gente fazer a nossa brincadeirinha de ontem, como hoje chegamos todos cedo,